Tá por você, já é 1 hora. Você que sabe quando quiser começar. Beleza, vamos começar então aqui. Estamos ao vivo, palestra Criando Relatórios Rápidos e Eficientes no Excel. Eu sou o Cristiano Galvão, sou Microsoft MVP, e deixa eu falar rapidinho sobre mim, para quem ainda não me conhece. Eu tenho um MBA pela PUC do Rio Grande do Sul, sou instrutor do LinkedIn Learning, dou treinamentos para empresas, então essa palestra que vocês vão ver hoje aqui de 1 horinha, ela é um pequeno recorte do material que eu costumo ministrar para muitas companhias, no Brasil e no exterior também. Já dei treinamento, inclusive, em Angola, já dei treinamento de madrugada para uma fábrica, foi uma situação muito inusitada, porque eram 3 turnos. Então, já fiz muita coisa em termos de treinamento e consultoria, girando em torno de Excel. Já ministrei workshops na Microsoft Store de Nova York. Agora mudou o nome, não é mais Flagship, agora é Experience Center. E saiu aí no ano passado o título do MVP. Gosto não só de Excel, mas também de Python, PHP. O VBA, no caso, está incluído já no Excel, mas curto muito Python, PHP, JavaScript. E da parte das comunidades aí, um nome que o pessoal conhece muito é o Excel Weekend, o evento que eu organizei, eu criei e organizo. A palestra de hoje, esse é o resumo que está no site. Aqui o objetivo é mostrar como que a gente pode construir relatórios sem grandes complexidades. É muito comum, quando eu visito as empresas, ver pessoas ainda com aquele Excel ou muito antigo, né? Se alguém que estiver assistindo aí ao vivo ou na gravação estiver ainda com aquele Excel azul, né? Saiba que muita coisa mudou. Tem muita gente que já saiu desse Excel azul, que é o 2007, mas continua trabalhando com a cabeça de quem só tinha ali à disposição os recursos do 2007. Então, é esse o objetivo da palestra aqui, desmistificar um pouco, desmanchar um pouco aquela maneira antiga de se trabalhar e mostrar que existem outras ferramentas no Excel disponível no Microsoft 365. Tabelas dinâmicas, por exemplo. Como que as pessoas costumam fazer as tabelas dinâmicas? Vocês sabem que os dados dos relatórios eles nunca estão disponíveis todos no mesmo lugar. Então, é muito comum as pessoas fazerem aquela tabela principal, começam a puxar um monte de coisas com PROC-V, faz-se um tabelão gigantesco para depois começar o trabalho em cima das tabelas dinâmicas. A gente vai dar uma clareada aqui em outras possibilidades para vocês. Para quem quiser acompanhar junto comigo usando os mesmos arquivos, eu disponibilizei nesse link aqui, não precisa se cadastrar, colocar e-mail, não tem pop-up, é direto o download, tá? Só lembra de colocar o www, senão não vai cair no endereço correto. www.excelturbo.com.br/downloads/festivalms.zip. Aí vocês vão ter as bases de dados que a gente vai usar aqui para o trabalho. Já caindo direto para o Excel, eu começo essa palestra com o Excel em inglês, porque eu quero mostrar um recurso que não está disponível ainda no Excel em português. É esse aqui, Analyze Data, que se chamava IDEAS, né? Então, a Microsoft está aí escolhendo melhor o nome do recurso. E deixa eu mostrar aqui algo bem rápido, usando uma base de dados contida no próprio recurso Analyze Data, que era o IDEAS. Nós temos aqui, nesse painel que se abre ao apertar, e aí reparem que aqui eles ainda chamam de IDEAS, entre parênteses. Nós temos aqui os dados de exemplo, Try Sample Data. Aqui, nós vamos trabalhar com dados que são totalmente fictícios, sem a necessidade de ficar digitando nada ou pegar alguma planilha que seja particular ou de cliente. O que acontece? Uma vez que você tenha uma tabela qualquer e use aquele botão do Analyze Data, você já tem aqui à disposição uma série de insights,
uma série de coisas interessantes a respeito desses dados. Eu tenho aqui, por exemplo, uma tabela dinâmica já pronta, que vai me mostrar, assim que eu melhorar aqui um pouco a largura das colunas e o zoom, quais são as categorias mais vendidas de cada ano. Aqui, desde que eu coloque, obviamente, por ordem, eu posso mudar essa classificação, como vocês já conhecem, e aí eu consigo ver, por ordem, quais são os dados de cada categoria. Pneus, luzes, capacetes, são os dados que vêm daquela base de dados. Tudo isso seria extremamente difícil de imaginar olhando só para a base de dados. Então, aqui, mesmo para quem não sabe fazer tabela dinâmica, está aqui um recurso, Analyze Data, que pode ajudar a visualizar esses dados aí. Aqui, poderíamos fazer algumas coisas interessantes para poder enxergar melhor esses dados, e uma delas, além de ordenar, como eu já fiz, é utilizar aqui a formatação condicional usando a escala de cor. Então, aqui a gente tem uma visão bem interessante do que vendeu mais e o que vendeu menos, tanto por ano como por categoria também. Tudo isso feito com praticamente dois recursos. Um totalmente instantâneo, que é o Analyze Data, e o outro uma formatação condicional que não envolveu nenhuma fórmula. Bastou eu pegar o recurso a partir daquela cartela de opções. Tem outras coisas muito interessantes aqui, incluindo gráficos. Eu posso ver aqui, por exemplo, de uma maneira muito intuitiva, que a categoria de acessórios vendeu bastante. Então, aqui nós estamos ainda naquela primeira parte, né, da descrição da palestra. Como que o Excel pode permitir uma análise exploratória de uma maneira muito intuitiva? É esse recurso chamado Analyze Data que vocês têm. Deixa eu tirar isso daqui. Temos aqui, ó, Home, Analyze Data. Bom, parece que só tem essas opções de dicas de descobertas sobre esses dados, porém nós temos mais coisas. Entrando aqui no canto, ó, nessa seta que por enquanto está recolhida, eu vejo que eu tenho ainda mais sugestões, incluindo os outliers, coisas que estão totalmente fora do padrão dos demais. Temos aqui duas categorias que se destacam muito em relação às outras. E deixa eu clicar nesse gráfico aqui que tem o outlier para poder enxergar na planilha de Excel. Temos aqui um dos gráficos interessantes a respeito dos nossos dados, sem fazer nenhum esforço de construir gráfico. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, vamos abrir aqui um dataset, uma base de dados que tem naquele material, tá? E aí agora eu vou voltar para o Excel em português. Deixa eu ver o chat aqui, o que nós temos. Ó, Márcio Sonobi, Márcio Souza, boa tarde aí para vocês. É um prazer ter vocês aqui ao vivo. E deixa eu fechar aqui, então, esse Excel. Deixa eu mudar o idioma aqui de volta para o português. E aí agora eu abro novamente o Excel. Aqui. De cara, a gente já vê que não tem aquele recurso de analisar dados ainda disponível no português. Infelizmente, ele está evoluindo bastante, inclusive para a parte de consulta por frases escritas em linguagem natural. Você pode perguntar algumas coisas em inglês e ele vai dando algumas sugestões. Porém, aqui no Excel em português nós não temos, e agora o objetivo é trabalhar um pouco com dados em grande quantidade, primeiramente, e depois, na última parte, a gente falar sobre questões relacionadas a não usar PROC-V. Tá? Vamos trabalhar aqui com esse aqui, ó, pedidos.
Que tal? Ó, de cara você vê que ele tem 42 megas, tá? Esse pedidos CSV, quem estiver usando um computador muito antigo, eu sugiro usar o pedidos mini, que é a mesma estrutura, só que vai ter uma quantidade menor de linhas. O mini vai ter 250 mil linhas. O pedidos mesmo, ele tem 2,5 milhões. Então, primeiro vamos ver o que acontece se a gente tentar abrir direto aqui, né? O CSV ele já está associado ao Excel. Vou dar um Open aqui, um abrir, e vamos ver o que acontece. Lá embaixo carregando, porém aqui ó, nós temos uma mensagem dizendo que o conteúdo, né, o conjunto de dados é muito grande para carregar na grade do Excel. Se eu for insistente, no caso, o que poderia ser pior? Eu pressionar o OK sem ler, é o que as pessoas têm a mania de fazer muitas vezes, infelizmente. Teríamos aqui, ó, eu pressionei o Ctrl para baixo, 1.048.576 linhas de dados. Por incrível que pareça, isso que eu falei aconteceu num caso real, que virou notícia, culparam o Excel e depois descobriu-se que foi um erro das pessoas que não estavam cientes da capacidade de linhas. E aí, como é que a gente faz? Dá para trabalhar com mais de 1 milhão de linhas no Excel? Dá. E quando eu falo mais de 1 milhão, não estou trapaceando, falando desse 48.576, não. Estou falando de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões e por aí vai. Só que a gente não vai carregar para dentro da planilha, é para dentro do Excel, mas para uma outra área que eu vou mostrar para vocês. Tá? Aqui eu poderia cortar por colunas, mas o objetivo é mostrar o seguinte, eu quero mostrar todos esses dados aqui que eu vou abrir num editor de texto agora. Ó. Olha aqui, ó. 2,5 milhões, contando com o rótulo que está lá em cima. Como é que a gente abre isso, então, no Excel? Vamos lá. Eu vou fechar aqui, voltar para a minha planilha vazia, e eu vou pressionar o dados de texto CSV, que até hoje não traduziram ali, continua TheText/CSV. Aperto, então, aquele botão, e eu vou procurar lá no S2 pontos palestra, que é onde ele está, o pedidos, que é a versão maior dele. Tem aqui um preview, isso aqui é do Windows, eu vou importar. Bom, através desse recurso de importação de dados, nós conseguimos já enxergar uma prévia desses dados. O próprio delimitador aqui de vírgula já foi detectado automaticamente e temos aqui os dados no padrão esperado, separado tudo por coluna. Se eu carregar, olha o que acontece. Observem aqui na direita a evolução das linhas carregadas. Ó. $700 mil, 800 mil, e agora chegando à fronteira aí, o limite do Excel, ó, passou. Continuamos carregando as linhas até que se chegue a 2,5 milhões. Lembrando aí que essa velocidade vai variar conforme o computador. Chegando então ao final, será que vai funcionar? Já tenho obtendo dados ali na planilha. E aqui temos mais uma mensagem de erro. Essa ferramenta que permite carregar tantas linhas, ela tem uma capacidade totalmente diferente da grade do Excel, da planilha do Excel. Então, eu não posso despejar esses dados aqui. Vou dar o OK. E com OK, o que eu tenho? Vou pressionar aqui o Ctrl para baixo. Volta aquele mesmo problema de limitação dos dados de acordo com a planilha de Excel. Mas aí não dá para fazer? Como é que a gente trabalha? A gente trabalha de uma outra maneira, que é a seguinte.
Eu vou apagar isso aqui, excluir. E aí, perceba que aparece aqui, ó, apenas uma conexão, ou seja, os dados eles não estão numa planilha, eles estão apenas numa conexão. Eu poderia fazer isso já de caso pensado desde o início? Sim, poderia. Então, eu vou apagar com o botão da direita, excluir, e vou repetir já prevendo que esses dados eles vêm numa quantidade muito maior do que a planilha suporta. Lá no dados de texto para CSV, no momento em que você carrega um material com uma quantidade de linhas muito grande, e aí quando eu falo muito grande, vocês já sabem que é aquele número que eu mostrei algumas vezes, o que nós podemos fazer? Carregar para. Nem estou falando ainda da parte de transformação de dados, que aí seria o objetivo de uma outra palestra ou de um curso. Aqui o objetivo é montar o relatório com dados que você já tem e que vem num formato já tratado. Então, você aqui, querendo carregar para um lugar que não seja a planilha, você vai apertar o carregar para. E aqui você tem as opções de tabela dinâmica, pode criar um gráfico também, ou pode deixar aqui ó, marcado já o apenas uma conexão. Tá? Uma coisa interessante é adicionar esses dados no modelo de dados, mas eu não vou fazer isso agora, eu vou só simplesmente criar essa conexão e está aqui. Ó. Tá? Agora, o que eu faço com essa conexão? Bom, tem coisas que a gente pode fazer interessante, como relacionar esses dados a outros trabalhos. Tá? Então, para isso, eu vou fechar, por enquanto, esse trabalho aqui e vou abrir um outro, que é o de lojas. No de lojas, nós temos o seguinte, 3 lojas, com uma numeração, o nome e o gerente. Nós temos alguns produtos que são comuns a todas as lojas. E nós temos alguns vendedores. Por sinal, todas as lojas têm a mesma quantidade nesse exemplo aqui. Tá? Então, para a loja 1, nós temos 10 vendedores com esses nomes aqui, e assim por diante. Para fazer um bom relatório aqui, faltaria o quê? Faltaria ter os pedidos para a gente analisar qual é a loja que vende mais, qual é o supervisor, o gerente daquela loja, e aí tirar um relatório útil a partir dos dados da empresa. Nesse momento, o que a gente faz então? A gente vai em dados, de texto CSV, e aí a gente importa aquele relatório lá de pedidos. Tá? Eu vou fazer com o pedidos original. Aqui, eu vou, já sabendo do que a gente conversou antes, carregar para algum lugar que não é uma planilha. E dessa vez eu vou adicionar ao modelo de dados. Tá? Mas eu não vou deixar essa tabela marcada, eu vou apenas criar uma conexão. Vai fazer a leitura. Da outra vez não fez porque eu já tinha carregado antes. E aí repare aqui ó, que eu não consigo fazer ainda alguma ação porque o Excel está segurando aí esse processamento. Mas está ali, não vai demorar muito não. Pronto, as linhas foram carregadas, mas foram carregadas para onde? Eu não estou enxergando isso ainda em algum lugar, nenhum lugar. A gente vai entrar aqui ó, já no modelo de dados, tá? Então é para cá que esse negócio vem. Antes disso, o que a gente vai fazer? Uma coisa que eu recomendo todo mundo utilizar, se não utiliza já, utilizar a partir de agora,
que é a conversão desses dados para uma tabela. Aí vem aquela dúvida, né, que o pessoal pergunta, mas isso aí já não é uma tabela? Não. Antigamente todo mundo chamava qualquer coisa de tabela, mas aí a Microsoft criou um recurso que tem realmente o nome de tabela. Você clica ali naquele botão que fica na guia inserir, deixa eu colocar aqui maior, porque eu não falei qual era a guia. Eu mudei tão rápido ali da guia de dados para inserir que não deu para ver. Então é esse caminho aqui, inserir tabela. Tá? E aí, se você faz isso já com qualquer célula dessa região clicada, o Excel detecta aqui os limites, vai aparecer essa caixa falando se a tabela tem cabeçalhos. Nesse caso, tem. Então, eu vou deixar realmente marcado e pressionar o OK. Está aqui. Tem um monte de cor aqui. A cor é o de menos, tá? Mas legal mostrar que tem algumas opções, tá bom? Mas não é, com certeza, a coisa mais importante. Vou fazer a mesma coisa para as outras, tá? Inserir tabela e inserir tabela. Bom, aquela parte que aparece aqui, um monte de opção de cores, só vai ficar presente no Excel se você clicar em uma célula de dentro da tabela. Se você vier aqui para fora, somem aquelas ferramentas. Tá? Dentro dessa guia Design de Tabela, Design da Tabela, você tem o nome da tabela. Dá para ver aqui que essa atual é a tabela 3, porque eu fiz da direita para a esquerda. Então, a produtos é a tabela 2 e vendedores é a tabela 1. É uma boa prática deixar desse jeito? Não, porque na ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora, na sequência, imaginem que vocês tenham 20 tabelas. Um dia vocês vão ter, se é que já não tem aí nas empresas. Não dá para saber qual é a 1, qual é a 2, ninguém vai decorar isso. Então, coloca um nome melhor aí. Ó. Na tabela 1, eu vou chamar aqui de TB Vendedores. Por que TB? Porque na hora que eu estiver fazendo alguma fórmula, tiver aqui um monte de funções, intervalos nomeados, vai aparecer aqui, além de ter um ícone diferenciado, vai aparecer TB e as tabelas vão ficar próximas umas das outras. Tá? Mas eu já vi um professor usando um outro prefixo. Tudo bem. Na medida em que as pessoas avançam nos conceitos, pode ser que um outro prefixo seja mais interessante. Para a gente aqui, TB já está ótimo, já diferencia tabela de outras coisas. Eu vou chamar a de produtos, que é a 2, de TB Produtos. E a primeira eu vou chamar de TB Lojas. Está aqui. Tá? O que eu vou fazer agora? Numa situação normal, normal não é nem a palavra correta, numa situação clássica, alguém pegaria 1 milhão de linhas lá dos pedidos e começaria a fazer uns PROC-Vs para poder puxar o ID da loja para outro lugar. Por exemplo, eu vou fazer nessa daqui, porque ela já está carregada para a planilha. Roberta, ela trabalha em qual loja? Na loja 1. Mas loja 1 é qual? Aí a pessoa vai lá, faz um PROC-V da Roberta. Aí tem gente que não gosta aqui dessa nomenclatura, acaba colocando C2, né? A pessoa apaga. Aí está arriscado a clicar onde não deve, na outra célula do José, talvez. Aí a pessoa vem aqui, seleciona, aí vai no ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, esquece de colocar o 0, aí dá tudo errado, porque a pessoa fez com pressa, e começam os problemas, a pessoa começa a colocar a culpa no PROC-V. Eu nem vou corrigir o erro que está aqui. Eu vou fazer de um outro jeito. Tá? Aqui seria 1, tá? Mas imagina que vocês querem costurar os dados de várias planilhas separadas, e aí vai ter aqui ó, na direita um monte de PROC-V. O que acontece depois? A planilha fica lenta, porque está fazendo uma busca usando um motor mais antigo.
apesar de que o PROC-V, nas versões mais recentes do Excel, ele ganhou um banho de desempenho, tá? Está muito mais rápido. Mas vamos aqui, então, fazer o seguinte, ó. Essa loja, ela tem uma relação com esse ID de loja que está aqui. Eu botei cores diferentes para facilitar aí ver, ó, quando que eu estou vindo de um lado para o outro. Então, olha só, o que eu vou fazer? Uma das maneiras de relacionar uma tabela com a outra, talvez a mais simples. Dentro da guia dados, eu tenho aqui, ó, pequenininho, dependendo da resolução da tela, um ícone de relações. Aqui você vai criar uma relação de uma tabela com a outra. Apertei muito rápido ali, mas eu apertei o novo, tá? E aí, olha só a vantagem e a importância de você renomear as tabelas. Já tem aqui os nomes de todas elas. Então, eu sei que na tabela de vendedores, eu tenho uma coluna de loja. Na tabela relacionada, qual é a tabela que eu vou escolher para ligar com aquela loja ali? É a TB Lojas. E na direita, qual é a coluna? Loja. Cuidado para não escolher a coluna errada, se tiverem muitas, porque aqui dentro, nesse menu suspenso, elas vêm em ordem alfabética, mas a loja era a primeira. Então, ó, eu estou dizendo que a loja dos vendedores é igual à loja das lojas. No caso, eu estou falando da coluna numérica. E aí, eu pressiono OK. O que aconteceu? Por enquanto, nada. Vou fazer mais uma, mas aí seria interessante eu ver aqui o que nós temos. Ó, produto, lojas, vendedores. Por enquanto está bom. Por enquanto está bom. Quando eu pegar a de pedidos, aí eu vou poder fazer mais coisa. Agora vem a mágica dos relatórios modernos no Excel. Eu vou entrar nesse gerenciar modelo de dados, esse botão verdinho dentro da guia dados. Aí o Excel pede para habilitar um suplemento de análise de dados. Com certeza eu vou habilitar e vamos ver o que acontece aqui. Eu vou evitar de ficar preso a nomes técnicos, tá? O importante aqui é entender o processo. Aqui nós temos uma tabela de pedidos que nós não enxergávamos lá fora na planilha. Olha aqui, ó, quantas linhas ela tem? Tem 2,5 milhões. Existe um botão muito interessante que é a exibição de diagrama. Aqui você consegue ver também as tabelas de uma maneira mais esquemática, e aí quem já usou Access alguma vez na vida vai sentir mais familiaridade com isso aqui. E tem aqui uma ligação da tabela de vendedores com a tabela de lojas. Tá? O que eu vou fazer? Na tabela de vendedores, eu queria colocar o nome da loja, certo? O que eu vou fazer aqui no adicionar coluna? Dou 2 cliques e escrevo o nome da loja. Pode ser um outro nome? Pode, mas vamos colocar um negócio aqui bem didático. E aí, na fórmula, olha o que eu vou fazer. Ó, igual. Repare ó, que qualquer tentativa de clicar aqui não vai funcionar, porque isso aqui não é uma planilha, tá? Isso aqui é uma outra ferramenta que, inclusive, o nome está lá em cima, ó, Power Pivot. Eu não falei antes, para não tirar o foco, né, já que essa palestra é para pessoas que fazem relatórios à moda antiga ainda. Bom, qual é a fórmula que eu vou usar aqui? Essa vale a pena anotar. Ó. Related. Essa é a dica. Está ligado ao quê? Ele está ligado às lojas, coluna loja. Tá? TB Lojas aparece na frente, mas a coluna que tem a ligação é a loja. Só que eu já sei que é a coluna de loja. O que eu quero trazer? Eu quero trazer, na verdade, o nome. Então, eu vou colocar aqui nome.
e pressiono Enter. Tá aqui, ó. O efeito final é o de um PROC V, mas é muito mais fácil e muito mais eficiente, tá? Nos pedidos, eu posso fazer também a mesma coisa, só que eu não relacionei a tabela de pedidos, porque eu tinha feito o relacionamento pela planilha e a tabela de pedidos não era visível lá. O que eu vou fazer então aqui? Vou relacionar, dessa vez eu vou relacionar por aqui, ó, pelo diagrama. A tabela de pedidos, eu vou colocar ela aqui para o lado, ela se liga pela loja, a loja com loja aqui. Tá? E aí lá na exibição de dados, eu posso fazer agora, no meu relatório, o nome da loja e colocar aqui igual related. E aí eu coloco aqui o nome da loja também. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Tá bom? E a fórmula está aqui em cima. Coloquei Enter direto ali. O Excel já completa o parêntese. Mas é bom se acostumar a fechar também, né? Porque daqui a pouco vocês estão com fórmulas complexas. E aí está aqui, ó. Se vocês olharem o 1, tem a matriz. 2, ó, Rio Barra, e assim por diante. E, ó, mas está vazio aqui, ó. Deu erro? Não, não deu erro. É porque a loja 4 ela não está cadastrada lá na tabela de lojas, que é a TB Lojas. Tá? Então, em vez de dar aquele erro de ND, né, sujando o relatório todo, ele simplesmente não coloca nada. O ideal é eu chegar lá na tabela de lojas e cadastrar. Só que aqui, ó, eu não estou conseguindo clicar. Essa é uma tabela que vem daqui do Excel mesmo. Deixa eu habilitar isso aqui logo. E aí eu vou colocar a loja 4. Vou colocar aqui como Berrini, São Paulo. Gerente, vou botar meu nome dessa vez. E aí, voltando lá no modelo de dados, ó, pedidos. Vou descer um pouquinho. Aqui ainda não aparece, mas eu atualizo. Enquanto isso, vocês podem deixar aí os comentários. Quem tiver ao vivo, já manda uma pergunta antes da gente fechar. Tá lá. Não carregou ainda. Vamos ver o TB Lojas, não carregou. Tá? Vou apertar o atualizar aqui. Agora sim. Então, ó, cuidado com o botão atualizar, porque o que a gente fez? A gente apertou aqui o atualizar na tabela de pedidos. Ele não é igual a um atualizar tudo, né? Ele vai atualizar justamente quem? Aquela de 2,5 milhões de linhas. Quer dizer, ficamos esperando à toa aqui, né? Bastava ir no Lojas e apertar o atualizar por aqui, tá? Então, esse atualizar, se fosse também o atualizar tudo, seria pior, né? Porque ele ainda teria que atualizar o de vendedor junto com o de lojas. Mas, enfim, cuidado com esse botão. Está aqui, ó, matriz. E agora, ó, Rio Barra, Berrini ali aparecendo certinho. Tá bom? Daqui para frente, a gente pode fazer o quê? Uma tabela dinâmica, né? Eu vou criar uma planilha nova aqui. Eu vou inserir uma tabela dinâmica. E vou dar OK. Melhor. Eu vou fazer aqui uma outra. Vou fazer com base no vendedores. Pronto.
Na tabela de vendedores, eu tenho aqui, ó, mais tabelas, onde eu posso escolher outras tabelas aqui, ó, que elas vêm da onde? Vêm do modelo de dados. Então, eu posso pegar a de pedidos, por exemplo, colocar aqui o vendedor, mas como o vendedor é numérico, vai cair do outro lado, eu tenho que puxar para cá. A loja também é importante, ó. Na loja 1 eu tenho 10 vendedores, na loja 2 eu tenho 10 também. E aí eu vou puxando aqui, ó, o produto, o nome da loja, por exemplo, que eu posso colocar para cima. Talvez eu queira tirar o número da loja, então eu tenho só o nome dela. Isso aqui, daqui para frente, já é a tabela dinâmica mesmo, tá? O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito os subtotais, né? Pegar o preço do produto, pegar a subtotal. Dá para fazer aqui na tabela dinâmica? Dá, mas a gente pode voltar lá para o modelo de dados e fazer algo mais interessante. Deixa eu ver o chat aqui. Tem as regras. Então, utilizo muito os recursos do Power Pivot no Power BI. Exatamente. Que é o objetivo aqui, né? Fazer sem ficar se preocupando muito com o nome das coisas, só que é exatamente isso. Quem estiver no Excel, ainda naquela era, aquela época do PROC-V só e mais nada, está abrindo aqui um caminho inteiro de aprendizado que vai levar ao Power BI. Por quê? Porque essa ferramenta aqui, ela também existe no Power BI. Então, notícia ótima aí para quem está assistindo e que veio de um nível mais iniciante, ó, isso aqui é porta de entrada para outras ferramentas, tá? Vamos aqui fazer um relacionamento do preço, né? Um relatório ele tem que ter o preço. Se eu tenho o produto 7 e a quantidade, eu tenho que saber quanto que é o produto, quanto que ele custa, e aí eu vou fazer uma conta, uma continha de padaria aqui, né? Fazer a quantidade vezes o preço. A gente tem que puxar aqui algumas coisas. Já tem o relacionamento? Vamos ver, ó. Já tem aqui, ó. Falta os produtos, na verdade, né? Então, produtos não está lá no modelo de dados, não tem problema. A gente vem aqui, ó, na aba do Power Pivot e adiciona ao modelo de dados, que é uma outra maneira da gente adicionar. Então, aqui ó, dá para enxergar aqui, ó, envelope comum, envelope A4 e os outros. Tá? Vamos relacionar? Vamos. Ó, ela está solta, ela não está dando a mão para ninguém aqui. Então, nos pedidos, o produto vai se ligar com esse produto aqui. Agora, lá na tabelona de pedidos, que é aquela gigantesca, eu posso colocar o quê? Eu posso colocar o nome do produto. O que mais que eu posso ter ali? Eu posso ter o preço unitário. Posso fazer a fórmula depois? Posso. E o total, que na verdade eu vou chamar de subtotal. Está chegando já no finalzinho. Vamos lá. Qual é a função? Related, de novo. Aqui eu tenho uma lista das coisas que estão relacionadas à minha disposição. O que eu quero? Nome do produto. Então, eu vou aqui, ó. Tá lá. Será que funcionou mesmo? Ó? Vamos ver aqui, ó. Só rolar a tela um pouquinho. Tá lá. Papel, fita adesiva, tudo aí. E o preço unitário? Qual é a função? Related também. Não vale escrever errado igual eu estava fazendo. Chega aqui no REL, dá um tab e aí puxa o preço. Ó. Lembrando que às vezes eles são diferentes. Aqui eu coloquei preço unitário, aqui só preço, mas é a mesma coisa. Tá lá. E agora para fechar? Porque o subtotal não vem de nenhum lugar. Igual um vezes o outro, né? A quantidade
vezes o preço unitário. Só que aqui a gente já cai do cavalo, ó, porque não dá para clicar, porque isso aqui não é uma célula. Pensa nisso aqui como um banco de dados, não é mais uma planilha. Então, aqui você tem que falar das colunas. Você quer quem? A quantidade, você começa a escrever quantidade, e ó, a cachorra aqui quer participar da palestra, abriu a porta. Quantidade aqui dos pedidos, só que, ó, concorda que a gente já está na tabela de pedidos? Eu não preciso citar pedidos, basta a quantidade só, vezes o preço, né? Está aqui, ó, preço. Também posso citar aqui preço unitário direto, já que é a própria tabela. Está aqui, ó, o subtotal já calculado. E daqui eu posso fechar e fazer outras coisas. Lá na tabela dinâmica que eu estava montando, ó, deu uma processada aí. Essa aqui, essa aqui. Agora tem, ó, mais informações interessantes. Eu posso colocar o preço, o subtotal, o próprio nome do produto. Então, olha que interessante. Em vez de ficar botando um monte de número, né, eu botei já o nome da loja. Eu posso colocar aqui o nome do produto. Eu posso colocar o preço unitário. O produto eu posso tirar. E aí o subtotal eu jogo para a parte de somatório. Tá? Daqui para frente é formatação, né? O formato com o botão da direita, formato de número. Tem o contábil, que é mais interessante para esse caso. Se for tudo a mesma moeda, a gente pode enxugar um pouco usando o formato de número. Ele não precisa, é cifrão, né? Já que a gente está trabalhando com uma moeda só. Aí. E temos um relatório aí do quanto que vendemos de cada produto em cada loja, com base numa relação de mais de 2 milhões de pedidos. Coisa que no Excel puro, da maneira antiga, a gente não conseguiria fazer. Vou abrir aqui para perguntas no chat. Podem escrever aí, quem estiver assistindo ao vivo. Quem não estiver ao vivo, vai estar assistindo pela gravação no canal da DataSide. E pode colocar comentários lá. Podem me procurar também no LinkedIn e no ExcelTube, que é o meu canal. Beleza? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Podem mandar aí. Tem uma coisa que é um grande perigo aqui que eu estou enxergando, mas quero ver se o pessoal vai mandar nas perguntas. Ó, os vendedores, se a gente tentar fazer um negócio na correria lá, a gente vai ter um grande problema, tá? Porque quantos vendedores a gente tem nesse tabelão? A gente tem 10. Mas quantos vendedores existem de fato? São 30. O grande problema dessa estrutura é que os vendedores, eles seguem de 1 a 10, mas cuidado, vou botar aqui, ó, até passei, ó. Cuidado. Esses 10 vendedores são de uma loja, loja 1. Agora, os outros 10 vendedores, eles não são os mesmos. Então, dependendo de como você trabalha, você vai ter um problema sério. Tá? Como é que a gente identifica os vendedores únicos? Aqui. Primeiro, deixa eu fazer ali o erro, né? Se a gente tentar fazer a relação direta, cadê os vendedores? Vendedores e pedidos. Aqui, ó. Ó, tem valores duplicados, ó, o Excel nem vai deixar. Aí não adianta vocês tentarem ficar dando a volta ao mundo, porque não é assim que a gente vai fazer. Tá? Ou vocês criam um identificador novo para todo mundo, que eu não recomendo, porque vai dar trabalho, ou vocês fazem o seguinte, ó, vocês vão criar uma chave do vendedor. A chave do vendedor vai ser o quê? Uma junção
do ID da loja com o vendedor. Na loja 1, o vendedor 1 é um cara, a Roberta, no caso. Na loja 2, o vendedor 1 é o Pedro. Agora, cuidado para não fazer o seguinte, pegar aqui, ó, de novo, clicando, esse é um deles. Abre aqui para enxergar o nome da coluna. Cuidado para não fazer o seguinte, ó, loja e comercial, vendedor. Aí lembra de pegar o colchetezinho ali para concatenar. Por que isso aqui é perigoso de fazer assim? Porque na hora que você tiver... Imagina que você tem uma grande expansão, você vai ter a loja 11. E aí na loja 11 você vai ter o vendedor 1, que vai dar o quê? 111. E na loja 1 com o vendedor 11 vai dar 111 também. Então aqui você faz o seguinte. Você coloca um delimitador aqui para poder, ó, separar um do outro, para não ter ambiguidade. E aí aqui na de pedidos, você faz também uma dessa. Chave do vendedor. As coisas que eu estou falando aqui não são as únicas maneiras de fazer, tá, gente? É o que pode parecer mais simples para quem trabalha com os relatórios mais antigos, isso aqui. Vamos concatenar com o vendedor. Mas aí tem que ter o delimitador aqui também, tá? E aí, chegando à reta final do limite aqui da palestra, que é 1h50, dá tempo. Ó. Temos aqui códigos muito semelhantes, né, totalmente compatíveis com os dos vendedores, com essa chave nova. E aí falta o quê? Falta a gente ligar uma coisa com a outra. Cadê os vendedores aqui? Ó, chave. Cadê os pedidos? Aqui, ó, chave do vendedor. Estava escondida, mas está aqui, é só abrir um pouco esse espaço. Você puxa a chave com chave, volta lá, vai na grandona que é a de pedidos, que é a principal, e aí você puxa aqui, ó, cria primeiro o nome do vendedor. Qual é a função? Related. E aí você vai trazer aqui o nome. Está faltando alguma coisa aqui, ó. Espera aí. Já tem aqui a relação chave do vendedor com chave dos vendedores. Beleza. Voltando aqui, vamos dar uma atualizada aqui. Eu vou atualizar logo tudo. E aí, chegando ao final, nós vamos puxar aqui o nome do vendedor. Lembrando que essas tabelas, elas, no caso, vieram, uma delas, que é a grande, veio de um arquivo texto, mas poderia vir de um sistema direto, né? Um banco de dados aí bem grande. E aí a gente não está falando só de Access, não, a gente está falando do SQL mesmo, SQL Server, de outras coisas. Aqui. Não puxou. Foi um erro na hora de fazer aqui o relacionamento. Eu vou fazer de novo aqui, então. Chegando já no final. E se não ficar, aí deixa como um desafio aí para vocês. Continua. Pegada outra aqui. Perguntas, ficou faltando só o finalzinho. Deixa como um desafio aí, né? Cadê o chat? Ah, sim, aqui, ó. Boa. Vamos lá, vamos aqui no... Eu já estava fazendo diferente do outro modelo que eu tinha. A planilha é a de pedidos. Vamos fazer dentro do modelo de dados lá, que é melhor, né? Dados,
Sim, 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 sim. Aí a coisa vai evoluindo, né? Tem mais coisas aí. Vamos simplificar para colocar o foco aqui só nessa agora. Aqui. Vou até tirar as outras também. Claro que isso vai quebrar coisas que eu já fiz. Mas na chave aqui... Aqui. Tá vendo? Realmente é isso. Valeu aí, valeu. A gente já está chegando no final, fico com um olho ali e um olho no relógio. Aqui a gente consegue fazer o nome do vendedor. Related. Tá lá, ó, o nome dele. Tá? Sem aquela ambiguidade, ó. Se eu pegar aqui loja 1 com o vendedor 9, ele é o Sérgio. Se eu pegar aqui, ó, filtrar por 9, mas das outras lojas, vocês vão ver que eles vão ser diferentes. Na loja 1 é o Sérgio, na loja 2 é Mariana, e assim por diante. A loja 4 aqui não está cadastrada, e assim por diante. Beleza? Esses outros detalhes são coisas que a gente aborda nos cursos com mais calma, mostrando o porquê de cada coisa, né? E aí a gente faz um trabalho mais completo, mas eu espero que tenha dado para mostrar para vocês, no escopo dessa palestra aqui, que a gente não precisa ficar tão apegado mais àquele monte de PROC-V que a gente fazia antigamente. Tá bom? Agradecimento aí aos organizadores pelo convite, muito obrigado. Esse foi aí mais um trabalho do Festival da Tecnologia Microsoft. Obrigado aí, gente. Show, Cristiano. Obrigada pela sua palestra. E vamos continuar, pessoal. É isso aí. Tchau, tchau. Parabéns, Tchau, viu? pessoal. Valeu. Tchau.